veio comigo já desde que eu era solteira. Como eu tive duas experiências muito diferentes, eu falo que eu tenho duas histórias diferentes para contar. Então, com o Gabriel, o maior desafio foi escolar, porque você não quer abrir aquela história do seu filho para todo mundo. Você não tem intenção de expor o teu filho dessa forma, mas existem momentos que isso é extremamente necessário, porque uma criança um pouquinho mais velha, ela chega na escola com outros costumes e com outras maneiras. Então, assim, você conseguir fazer a professora, toda a equipe educacional entender que aquela criança precisa de alguns cuidados específicos é um pouco mais difícil, né? Você conseguir entender que aquilo não é... que aquela criança não é uma criança mal educada, que aquela criança não é uma criança que não recebeu educação, que ela está numa fase de adaptação, né? Então foi um pouco mais difícil. E com a Júlia eu não tive essa dificuldade. O que foi mais difícil foi a diferença de cor de pele, assim. Por ela ser mais moreninha, então assim, as pessoas de primeira já vinham perguntar assim, mas essa não é sua filha, né? Não é sua filha de verdade. E assim, isso durante algum tempo permaneceu. Não ter nascido, não ser igual, eu sou muito diferente da minha mãe, né? Eu sou morena, ela é mais clara, cabelo, sempre fomos muito diferentes em questão física. E que isso não tem problema também, você não ser parecido com seu pai ou com a sua mãe. E eu acho que é isso que os pais sempre têm mais medo, né? Então as pessoas diziam, nossa, quem que é essa? Essa é minha filha. Mas você pegou para criar? Hoje ela já consegue trabalhar isso com uma facilidade maior. E como ela tem a história dela muito bem resolvida com ela, então ela mesma lida com esses conflitos. Mas foi um pouco mais difícil nesse sentido. Por incrível que pareça, o preconceito maior que eu encontrei foi com a própria família. Porque as pessoas acham que a adoção tem que ser assim, a última alternativa, né? Você só pode recorrer à adoção caso você já tenha tentado de tudo para ter um filho biológico, isso não tenha acontecido. Então, quando você encontra as pessoas da família, as pessoas te dizem, mas por que você não tentou mais um pouco? Ou você tem certeza do que você fez? E isso daí pode te trazer muito problema. Eu sempre tive um relacionamento muito aberto com eles em relação à história deles. Então eu acho que a história é deles, eles têm o direito de saber essa história e eles têm o direito de poder contar e dividir essa história para com quem eles entendem. Então assim, eu passava a história para eles, mas para mais ninguém. Pode ser difícil algumas coisas que você tenha medo de contar para ele, tipo quando ele perguntar do pai verdadeiro, você tem que ser bem natural quanto a isso, dizer que se ele quiser você vai estar do lado dele, se ele quiser conhecer os pais, para os pais não vai ter problema nenhum. Que quando os aluninhos perguntarem ou falarem, eles não são seu pai de verdade, talvez se ele se abalar, você tem que explicar para ele que você é filho, é pai dele, que independente do que os outros falem. Você ter um filho biológico e ouvir desse filho que ele te ama, faz parte do que você esperava durante aqueles 9 meses. Mas você trazer uma pessoa para dentro da tua casa e ver ela olhar para você e te agradecer e assim com gestos de amor e de carinho, é uma gratidão muito maior do que, digamos, aquele filho biológico que você carregou durante 9 meses. Porque você vê que o esforço que você fez e que o papel de mãe realmente está dando muito certo. Mas eu acho que toda criança sempre, independente se é adotiva ou não, sempre vai saber que você é o pai dela. Sempre vai, sentir orgulho do que você faz por ela.